Nação flamenguista, a mídia discutindo aí, né? Os times brasileiros, quem fez boa campanha, quem não fez boa campanha, né? Claro, né, eles fazendo aí vários elogios ao Flamengo, né? Para mim, o Flamengo superou as expectativas. Eu era bem realista, eu achava que o Flamengo não ia passar nem da primeira fase, pessoal. Porque quando se fala em Mundial de Clubes, né? Você plantou aquilo na cabeça que os clubes europeus iam passar por cima dos brasileiros. E geralmente aqueles clubes da África, da Ásia, né? Geralmente chega naquele final de ano, naquele Mundial. Geralmente eles fazem jogo duro, né? Muitos diziam o quê? O Esperança é um time competitivo, né? Então, o torcedor flamenguista ficou com aquilo na cabeça, mas quando na verdade foi outra situação totalmente diferente, né? O Flamengo fazendo bons jogos, vencendo, se classificando em primeiro, fazendo um grande jogo contra o Chelsea. Uma vitória surpreendente. Quando eu digo surpreendente, uma vitória que ninguém esperava. A gente esperava um jogo, um grande jogo, mas não o Flamengo passou o trator em cima do Chelsea. Claro, contra o Bayern não foi aquele jogo que a gente esperava, né? Foi um grande jogo, fez um grande jogo, mas não foi aquele jogo que a gente está acostumado a ver do Flamengo fazer, né? Mas eu acho que serviu de lição. O Flamengo não fugiu das suas características, manteve suas características, diferentemente dos outros clubes brasileiros, né? Apesar de ainda estar classificado, não ter um padrão de jogo. O Flamengo sim, o Flamengo tem um padrão de jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link da descrição. Vamos ver o que eles falam aí sobre o desempenho das equipes. Vamos acompanhar, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Olha, tá mais pesado do que... Não dá pra jogar, você sabe quem eu tô falando? Tá muito pesado. E aí eu tenho que falar, né? O treinador é meu amigo, jogamos juntos no Leverkusen, depois conversei com ele aqui no Brasil, na Copa do Mundo e tal. O assistente dele é o Robert Kovac, que é o amigo dele também, é o irmão dele. Mas assim, eu esperava muito mais desse Dortmund. Pelo menos mais competitividade, assim, não quedas. O jogo contra o Fluminense foi muito melhor. Muito, muito melhor. Os outros jogos também, contra o Mamelodi, né? Uhum. Teve dificuldades para jogar. Se o Mamelodi não entregasse ali 2 ou 3 bolas, ali provavelmente também nós estaríamos falando de um grande vexame. Então, bem abaixo. Vamos lá. Borussia Dortmund abaixo para o Birner, abaixo para o Zé, abaixo para mim. Não, assim, não está jogando um futebol brilhante, mas ele está classificado. Sim. Então está atendendo as expectativas de estar classificado. De objetivos. Vai me surpreender ele ganhar do Real Madrid. Essa é a questão. Se ele passa do Real Madrid, a gente muda essa coluna para onde? Aí é surpresa total. Mas aí agora, até surpreendeu, né? Até porque é a comparação de performance, né? Agora, se ele não classifica, aí eu falaria que era uma decepção. Nós temos 3 elementos aí, né? Sim. Eu não posso falar que ele é uma decepção se ele está classificado para as quartas de final. Não está jogando bem, não está jogando o futebol que a gente acha que pode jogar. Eu nem acho que o time do Borussia Dortmund é esse time todo, tá? Então, para mim, ele está atendendo a expectativa do futebol que ele tem, porque ele não enfrentou os melhores times ainda da competição. O confronto mais complicado dele foi contra o Fluminense, ele não jogou melhor que o Fluminense. Então, tá naquilo que eu esperava deles. Vai me surpreender ganhar do Real Madrid. Seguinte, ó, o Zinho, eu sou um cara assim, o Zinho me convence, eu tô fechado com o Zinho, só que daí tem empatou. Eu pus aqui em atendeu a expectativa, porque daí o voto de Minerva é Fabrício. Quer dizer, você fez 2 votos. Não, ele voltou atrás no voto dele. Desculpa, técnico. Agrediu o microfone. Atendeu a expectativa, vocês dois com decepcionou. Fabrício, atendeu a expectativa ou decepcionou? Atendeu a expectativa. Atendeu a expectativa, o Borussia Dortmund está... Gostei. Olha, Fabrício, você viu? Firme. Nunca vi um talkback tão presente. Uau! Vamos lá. Diga. O Voz da Consciência aqui, o Fabrício está falando, nossa, que cara que você fez. Eu falei, você já viu ir contra o editor-chefe do programa? Jamais. Entendeu? Jamais. Melhor não. Que isso? Você está sempre certo, Fabrício. Fica tranquilo, você mora no meu coração. Turma, seguinte, Chelsea. Rapaz. Olha, eu esperava um time inconstante, mas sei que é forte. Então, para mim, ele atende às expectativas.
Também. Da linha do raciocínio, se chegou do jeito que chegou. É isso aí, tô com o B, né? A mesma análise que eu faço do Dortmund, eu posso fazer do Chelsea também. Não é uma decepção. Ele está classificado. Ah, tomou de 3-1 do Flamengo. Chocolate, hein? Né? Mas foi num dia que o Flamengo também jogou o seu... Sim, o fino. E a gente estava até na expectativa de o Flamengo repetir isso e poder surpreender o Bayern de Munique. Enfim, eu tô com o Biner nessa. Não, pra mim, cara, eu vou ser muito, contraditório em função da minha mudança do Borussia. Eu não acho esse time do Chelsea grandes coisas, tudo mais, Mas tá você mudando. esperava mais dele na competição? Por 2 motivos. Pelo chocolate que ele leva do... Não. Eu esperava que ele chegasse onde está. Ele está como missão. Por isso que eu estou falando de contraditório. Do ponto de vista de missão, ele está onde está o Borussia. E não, o Chelsea, né? O Chelsea... Não, ele está onde está o Borussia, só para emparelhar no debate anterior. Que é onde eu imaginei que ele ia chegar. Eu imaginava que pelo menos ele chegaria nas quartas. Beleza. Ele pode passar o Palmeiras e se a gente olhar a chave, o Chelsea pode fazer a final do Mundial. Sim. E aí eu vou falar, surpreendeu. Mas, cara, a derrota pro Flamengo e o próprio jogo com o Benfica, nossa, no tempo normal, que horror. Achei, tudo bem, depois vai na prorrogação, faz 4-1. Eu vou, para não ser contraditório, eu vou votar em atender a expectativa, mas só queria verbalizar que é um futebol muito decepcionante, Zé. Pra mim. Constrangido. Você vai atender a expectativa? Você tá, né? Na verdade, rolando leve. Não, mas eu votei. Rodando. Daqui a pouco você vai pegar o lencinho. Se sente, se não sei, digo que não sei. Pronto. Daqui a pouco você pega o lencinho, captei a vossa mensagem, amado. Não, peraí, que esse é outro personagem. Meu Deus do céu. Não, eu acho que está dentro das expectativas. Nós colocamos o Chelsea logo no começo do campeonato como segunda prateleira, terceira prateleira. Está dentro daquilo que se esperava dele. Agora tá começando a esquentar isso aqui, que tava devagar. Tá. Imagina. Então, peraí. Vou chamar aqui esse professor Raimundo. José Elias, com o nome completo, Moedim? Júnior. Eu tinha medo. Quando o nome completo, a chinela já vinha já. Júnior. Então assim, Júnior. Não. Flamengo. José? Minha casa é José Elias Moedim Júnior. Aí só via assim, ó. Aí era a Havaiana. Opa. Bonito. Flamengo. Eu acho que atendeu às expectativas em relação à qualidade de jogo. Eu acho que eu gostei do Flamengo. Pegou um Bayern que nós estamos falando aqui da possibilidade de um Bayern jogar a final do campeonato. Então a sua expectativa era o incomparável chegar às oitavas. Tudo bem que o Pascoal não tá aqui. Olha lá. Olha o Pascoal. Incomparável chegar às oitavas? Pelo cruzamento da chave. O Flamengo termina em primeiro do seu grupo. Surpreendeu? Não. Não foi uma coisa... Porque o que a gente falou, o Chelsea está naquilo que a gente esperava dele, a expectativa que a gente tinha do Chelsea. Eu não boto o Chelsea na primeira prateleira do futebol europeu. Então, assim, o Flamengo termina em primeiro, mas eu acreditava na classificação. Dizer que no início eu já falava que seria o primeiro do grupo. Sim. Não, mas classificou bem. E no chaveamento, o Bayern foi perder lá para o Benfica, ficou em segundo, cruzou. Se o Flamengo cai para o Benfica, eu ia falar que me decepcionou. Pelo futebol que ele fez contra o Chelsea, perder para o Benfica, decepção. Mas eu não gostei do que o Flamengo fez, como ele perdeu para o Bayern. É uma outra história, a gente pode conversar em outro programa. Não é o assunto Flamengo. O assunto é o Flamengo. Se foi decepção, então eu fico no atender as expectativas porque ele enfrentou o Bayern. Mesmo você não gostando. O Bayern sendo superior, o Flamengo perde muito pelos erros individuais dele. Sim. Então, peraí, atendeu a expectativa Flamengo, atendeu a expectativa Flamengo. Foi isso, José Elias Moedim Júnior? Sim, Raimundo Donato. Pessoal, para mim atendeu mais do que as expectativas, né? Ninguém esperava nem o Flamengo passar da primeira fase. Então, vencer o Chelsea e fazer um jogo complicado contra o Bayern de Munique, sem sombra de dúvida, atendeu mais do que as expectativas. Temos que ser realistas também nessa parte aí, né, pessoal?
Não era o Ronaldo Lero? Vitor Birner! Eu achei o Flamengo fez uma baita primeira fase. Jogou no nível bem alto, com bastante segurança na estreia. O jogo contra o Chelsea é um jogo muito forte. O jogo contra o Los Angeles, muito mais consequência do que aconteceu antes. E não ganhou também por azar nas finalizações. Time um pouco desmobilizado e mesmo assim foi bem melhor. E aí era praticamente uma obrigação. E eu acho que contra o Bayern o jogo foi normal, diante das escolhas do técnico, da escalação e do que os times são capazes de produzir regularmente. Você acha que diante disso tudo, devo dizer que ele atendeu as expectativas ou a primeira colocação, a virada contra o Chelsea, deve colocá-lo como surpreendeu? Essa pergunta ele fez pra você, não é? Eu tenho dúvidas, por isso que eu Posso assumir? Pode assumir. Posso no estilo Rolando Lero? Vai lá. Pode? Sim. Estilo Rolando Lero. Vai. É que eu me arrependo agora de ter voltado atrás do Borussia, porque isso me fez definir uma régua minha de avaliação, que me fez o Chelsea, que eu colocaria em decepção pro meio, e vou ter que puxar o Flamengo pro atender a expectativa, sabe? Por essa questão da missão. Chegou onde eu achei que Mas chegaria. Mas o primeiro lugar não era uma missão. Você tá entendendo tudo, né, Zinho? Calma aí. Não. Mas eu vou com o surpreendeu. Por alguns argumentos. E positivos, hein? O Rubro Negro fala, surpreendeu porque você achou que ia cair? Não. Eu achei que o Flamengo passaria, tinha quase certeza, convicção que o Flamengo passaria. O Flamengo com o adversário fraco, vamos lembrar, ele estreia com o Esperance. Sim. Aí ele pega o Chelsea, o Chelsea é o segundo jogo, né? E aí o terceiro é o Los Angeles. Aí é um jogo já também com o time meio, né, meio mexido e tal, mas não foi o super jogo e tudo mais. Exato. Vamos lá. Ele não se complicou com o Esperance, nem deveria, mas não se complicou. A gente viu o time, inclusive brasileiro, que foi melhor com os europeus do que com um time mais fraco, não conseguia se impor. O Flamengo conseguiu. Quer que eu complique você? O Flamengo... Posso te complicar? Não, já estou muito complicado. Não, pode complicar. Eu vou te complicar. Olhando o nível das atuações do Flamengo, qual time brasileiro jogou melhor que o Flamengo no Mundial até agora para você? O Fluminense. Qualidade de jogo. Eu acho que era mais pelo que tem ali. O Fluminense contra 2 europeus, ele foi melhor. E pimba, né? Ele foi melhor. Contra o Borussia, foi melhor contra o Inter de Milão, que é o vice-campeão. Sim. Eu também vou com o Fluminense. Eu acho que o Flamengo pegou um grupo que o único time forte era o Chelsea. Não, também acho. Os outros dois, baba. Não, baba. Não, também acho. Bateu bem no Chelsea. Mas vamos Mas aí ele foi muito bem contra o Chelsea, que não é a potência pra mim do futebol europeu. Não, nem eu, mas bateu bem, vai. A gente bateu bem, o Zinho. Sim. Então, assim, isso me surpreendeu. O Flamengo bater bem no Flamengo, não é ganhar. no Chelsea. Não é ganhar. É você falar assim, não, é sério que tá acontecendo isso? Só dá uma olhadinha pra ver o que tinha nessa água. Não, eu tô sentindo bateu bem. E eu tenho certeza, tava aí com o pessoal da redação. Surpreendeu pra você. O pessoal da redação aí, calma, Zinho. O Fluminense? Eu tô enrolando porque eu preciso... Tá rodando. Preciso, o Fabrício mandou um recado aqui. Não, orientação. Surpreendeu. Não vou te convencer. Surpreendeu. Que eu tava querendo te convencer a atender a expectativa? Não, surpreendeu. Bateu no Chelsea como eu não imaginei. Eu não vou ver. E ficou em primeiro no grupo. Porque bateu que eu também achei que não iria. Isso. E, cara, eu entendo os erros individuais, mas eu gostei do Flamengo contra o Bayern. E... Eu não. Eu gostei. E aí, me surpreendeu. Você não votou até agora. Não entendi nada. Surpreendeu, Sério. pô. Vou falar assim. Não entendi nada. Assim, como eu me Pra ele surpreendeu, pra mim atendeu a expectativa. Como a minha expectativa do Eu Flamengo esperava menos do Flamengo. Mas eu não entendi. Mas eu esperava chegar nas oitavas. Complexo ali o negócio. Como a expectativa do Flamengo era muito alta, eu acho que ele atendeu as minhas expectativas. Então, surpreender ele maravilha. mais adiante. Beleza. Preciso perguntar uma coisa pro Birner ou Fabrício? Não, e o Zé? Falou o quê? Falou que atendeu. Entendeu? Falou? Pode ir? Obrigado. Depois você me paga um café, ô Fabrício, que eu tô sendo aqui cornetado com o meu visual. Tá chantageando o seu chefe? Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí se o Flamengo superou as expectativas ou não. Pra mim, o Flamengo superou mais do que as expectativas. Pra mim, o Flamengo fez um grande jogo, né? Foi um jogo ali onde a gente fez um grande jogo contra o Chelsea, fez um grande jogo contra o Bayern, passou da primeira fase, muita gente dizia que a gente não ia passar, mesmo assim o Flamengo foi lá e passou. Claro, pessoal, a gente sempre sabe que vai ter opiniões aí, cada cara tem sua opinião, mas pra mim o Flamengo surpreendeu.
Para mim, o Flamengo foi além das minhas expectativas. Eu esperava o Flamengo ganhar do Esperança, esperava o Flamengo ganhar do Los Angeles, mas não esperava o Flamengo dar aquele massacre que foi em cima do Chelsea, né? Para mim foi um jogo espetacular. Foi um jogo espetacular. Foi um jogo aí dominante do início ao fim, em cima do Chelsea. Claro, esse jogo aí em cima do... esse jogo contra o Bahia, pessoal, a gente tem que ser realista. Não foi tudo aquilo que o torcedor flamenguista está acostumado a ver. Foi um jogo onde tem muita gente aí que reclama que o Flamengo teria que ter mudado suas... como é que diz? Suas características, né? Seu DNA, né? Eu não concordo com isso, pessoal. O Flamengo fez mais do que certo, manteve suas mesmas características. Manteve suas características e mostrou que o Flamengo hoje tem um treinador que tem um padrão de jogo. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo está no caminho certo, né? Mais do que um caminho certo. Sei que muita gente está dizendo, não, mas agora o Flamengo, a tendência é cair de produção, porque o time vai perder alguns jogadores, Gerson, talvez o Wesley, perdeu o Pulgar, né, pessoal, mas Flamengo, primeiro que o Flamengo vai no mercado. O Flamengo vai no mercado fazer contratações. E segundo, o Flamengo tem alguns jogadores ali que, sem sombra de dúvida, para mim, vai substituir alguns jogadores. O Flamengo precisa substituir? Precisa. Mas tem jogadores qualificados no elenco, pessoal. Acho que não é motivo para desespero. Não há motivo para pânico, né? Acho que o Flamengo, para mim, vai conquistar algo grande ainda nessa temporada. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Para mim, o Flamengo vai conquistar ali o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, quem sabe uma Copa do Brasil, né? Claro, a prioridade para mim é Brasileirão e Libertadores, né? Se conquistar esses 2 títulos aí, eu acho que já tá de bom tamanho, né? Já tá de bom tamanho. Não é fácil, né? Não é fácil quando você se trata aí de competições que tem grandes equipes, né? Sem sombra de dúvida, não é fácil. Mas eu acho que, como eu disse, tá no caminho certo, pessoal. Tá no caminho certo. Não adianta aqui também a gente querer esconder e dizer que não tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Eu sei que tem muita gente aí da mídia, né? Que torce contra, mas não adianta. Flamengo é Flamengo. Eu acho que o Flamengo, depois que iniciar a sua preparação aí focada ao Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tem muita coisa a acrescentar ainda? Tem. Principalmente para ser campeão, né? Mas a gente já sabe que tem meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Eu acho que o Flamengo precisa... Muito se fala aí que o Flamengo pode estar vendendo o Pedro. Eu, sinceramente, eu não sei se seria uma boa, né? Até porque para vender Pedro, para ir no mercado e contratar jogadores meia boca, eu acho que não valeria a pena, né? Agora sim, se for para vender Pedro, ir no mercado e trazer jogadores de renome, jogadores que cheguem e vistam a camisa, aí sim. Mas jogadores só para dizer que vendeu e precisando de um atacante, ok. Muitos dizem aí porque o Flamengo, Felipe Luiz, as características de jogo de Felipe Luiz não agrada, né? Pedro não se enquadra nesse esquema de Felipe Luiz, né? Mas o Flamengo, inclusive, botou uma nota aí, né? Desmentindo, né? O jornalista que fez isso aí. Foi Mauro César, né? Sei, né? Vamos ter que aguardar para ver aonde vai parar. Mas o Flamengo, eu acho que representou. E representou bem o Brasil no Mundial de Clubes, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas o Fluminense ainda está na competição, o Palmeiras ainda está na competição. Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Ok, os dois estão na competição? Estão. Mas uma coisa tem que ser dita, né? Pra mim, o Palmeiras não pegou um time ainda. Qual foi o time que o Palmeiras pegou? Botafogo? Botafogo pra mim não é time, pessoal. Botafogo, além de ser um bairro, tá numa péssima fase, né? Fluminense pegou um time? Ó, vou ser bem sincero. Esse
esse Inter de Milão. Não sei como foi que ele chegou numa fase de final de Champions League, né? Eu acho que tá muito... Para você ter noção como é que tá a qualidade do futebol europeu. Então, o Flamengo fez o que era para fazer. Fez o que era para fazer. Ponto final, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.